Essa é a única moto. Meu pai tinha uma Suzuki parecida com essa aqui, né? E meu pai, ele guiava essa moto de Cambuinha a Piratininga, né? Ali ele fazia basicamente o percurso Cambuinha até a minha casa, que ficava ali na vila de Piratininga. E levava o Lucas na escola, que ele estudava no Gaia. E só, mais nada. E outra moto que nós tivemos foi uma vermelha, muito pequenininha, e era lilás também. Meu pai trocou uma por duas pro Lucas. Eu cheguei a usar ela, guiei ela ali na Avenida 7, ali na Avenida 7, indo para Cambuinha, porque eu ia buscar Lucas na casa do Ivan, né, que era o amigo dele, era o Bruno, o pai era o Ivan e a Valéria, ali na casa da Núbia, que era a mãe do Roquinho, ali tudo em Cambuinha, perto do Tio Sam. Ela tem uma casa grande, recuada, bonita, e a Núbia também tem uma casa boa. E Lucas era amigo deles, amigo, era convite que ele ia, não tinha nada de filho de empregado, era tratado como uma criança normal, no mesmo nível praticamente, porque Lucas estudava num colégio muito bom, no Gaia, que era um colégio de classe média, e Lucas nunca teve jeito simplório, do jeito que eles queriam. E não estou condenando quem tem, mas não era o estilo do Lucas, se fosse eu diria, mas não era, nem dele nem meu de criança, e nem da minha mãe, certo? Tivemos esse estilo que eles quiseram impor para a nossa família. Lucas era um menino que estudava no colégio de classe média, baixa, ali da Piratininga, do Piratininga. Ele tinha amigos em Cambuinha, amigos. Ele não tinha nada, meu pai trabalhava para eles e ele era bem pago por eles, certo? Pagava 70, 100 reais por semana pelo trabalho do meu pai. Certo? Isso dava aí 400, 500 reais por mês. Então não tinha nada além disso, certo? Eram amigos. E eu ia lá buscar. Às vezes tinha escola, tinha aula, tinha apresentação de trabalho, tinha prova. E eu ia na casa da Valéria buscar. Ligava para ela incessantemente. Levaram eles aqui em Cambuinha, na casa das avós. Entendeu? Não tinha outra razão. Moto que eu andei com meu pai foi essa, uma vermelha e uma lilás. Tinha cabelo comprido, bem comprido e loiro, certo? Sempre fui bonita, sempre atraía atenção, certo? E era isso que eles se aborreciam comigo, que eu atraía atenção e eles tinham que forjar uma cópia, ok? Então eu andava ali em Cambuinhas, basicamente ali por Cambuinhas, certo? Com essa moto. Foi pouco tempo, o Lucas ia para a escola, houve um acidente no Gaia de moto e a diretora proibiu o Lucas de ir de moto, porque de fato ele não era criança, mas era um quarteirão. Era como se fosse a nossa casa aqui e o Gaia fosse ali um pouco adiante, ali, no final da rua ali, na Marquês de Paraná, certo? E aí ela disse que não podia mais ir para a escola e eu atendi, achei certo, não foi ideia minha dar a moto ao Lucas, mas o Lucas sempre dirigiu bem e a gente não sabia o que fazer, entendeu? Porque o Lucas sempre dirigiu bem, sempre gostou de carro, sempre gostou de moto e a gente não tinha carro, não tinha moto. E de repente meu pai comprou isso e incentivou ele mesmo, porque ele é bom de volante, né? Sempre foi, desde criança, até brincando você notava que ele era bom de volante. E aí foi assim, entendeu? Nunca andei em outra moto senão essa. Carro que eu andei foi na van dos Juarez, van prata, dessa cor aqui. Fui em Cambuinha buscar algumas pessoas e tal, e que ele começou a trabalhar com Topic, um carro Corsa, 4 portas, vinho, 0 km que ele comprou. E um laranja, que era um Corsazinho, que eu considero aquela cor laranja, não é a cor certa, né? Tecnicamente falando, mas é estilo laranja e foram os carros que eu andei, certo? Fabiana na época andava num Fiat Uno do Carlinho, vermelho, e depois passou a andar num Palio branco, que ele havia comprado para a sobrinha dele, 0 km. Ele dizia, ele espalhava isso, que ele que comprou para a sobrinha, que trabalhava ali no Rink, acho que é Unimed,
certo? Andava de terninho, muito maquiada e um cabelo bem escovado, avermelhado, liso, branca, gorda, certo? Fora essas motos, eu não andei em nenhuma outra e em nenhum outro carro, senão esses, certo? Que eu nunca fui prostituta, e as prostitutas começaram a fingir que era eu, né? Até para querer macular essa personalidade minha fortíssima e considero belíssima, né? E elas queriam realmente trazer o aspecto delas para mim de qualquer jeito, foram elas e os cafetões. Queria que eu fosse considerada uma prostituta da cidade. Nunca me prostituí, nunca saí com nenhum outro homem. Os namorados que eu tive já citei. Juarez foi um noivo, ele chegou a botar aliança no meu dedo. Eu não quis me casar com ele. Ele chegou a construir casa, inclusive compramos material de construção, de acabamento de casa, comprei com ele. E eu não quis me casar com ele, certo? Nunca quis. Fui ameaçada para isso, ameaçada. Porque ele não gostava de mim, de fato ele não gostava, e nenhum deles me achavam tão bonita assim, mas os homens sempre me acharam bonita e eles não. E eles tiveram que investir na minha aparência, eles foram obrigados a investir na minha aparência. E ficou na mão dessas piranhas todas, porque cada uma que ficou sabendo, inclusive a Marielle, cada uma que ficou sabendo dessa trama contra mim chantageava eles, querendo clientes mais ricos e carro e dinheiro. E algumas morreram, né, queima de arquivo, como foi a Marielle, entendeu? Porque todas elas que ficaram sabendo dessa armação contra a minha pessoa, chantageou eles. Todas. Eles ficaram na mão delas, certo? E aí tinha que dar, porque não é uma aparência. Não, fui eu, entendeu? Mas elas quiseram e sou eu. Mas eles começaram a me imitar e a substituir aparências que eles já têm consagradas como realmente bonitas no mundo inteiro, que são as louras, né? Tem um biotipo aí. E aí ele começou a investir na minha aparência, porque as pessoas os homens começaram a me olhar muito, me ver muito, e ele foi obrigado a investir nessa aparência, mas não é uma aparência, né, que eles estavam investindo como top de linha. Então, eles foram obrigados por minha causa. E aí elas sabiam disso também, todas são invertidas, e aí elas exigiam deles a chantagem, né? Faziam uma chantagem velada com eles e eles ficaram na mão de muitas delas e foram obrigadas a exaltar todas elas. A Marielle queria ser presidente, vice-presidente. Foi quando eles decidiram pela queima de arquivo, que ela queria a vice-presidência porque ela ficou sabendo de tudo. Beth ficou sabendo de tudo. Beth ficou sabendo, Marielle também. E todas elas levaram vantagem nisso, em me imitar, porque eles favoreceram elas. Não pegou nada meu, certo? Porque os dons todos são meus, a minha capacidade é minha e elas não tem como. Não há como multiplicar para elas, entendeu? Mas elas tiveram vantagens com os cafetões. A vantagem de todas essas minhas sócias foi com os cafetões, que elas começaram a exigir deles. Olha, eu sei o que você está fazendo com a Ana, eu quero isso e isso. Foi quando a Marielle confrontou o Bolsonaro, dizendo, eu estou sabendo que Michele imita a Ana, vou contar tudo, vocês prejudicaram ela, eu quero a vice-presidência. E aí foi quando eles todos aqui se viram prejudicados pela Marielle e deram o assassinato a ela. Foi uma queima de arquivo toda idealizada pela cidade. Não tem um cafetão aqui na cidade que não tivesse apoiado a morte da Marielle. Não tem um cafetão e uma prostituta. Foi tudo consenso deles, porque os crimes deles têm um método, os crimes deles todos têm um método próprio e que é facilmente detectável quando vai para a Rede Globo, porque a Rede Globo já está toda estruturada para os crimes de cafetão e prostituta da cidade de Niterói. Tem um método. Então, se ela é prostituta, ela conhece o método, porque eles trabalham com estúdio, entendeu? Estúdio, carro clonado, e elas são sócias, e eles são sócios de várias pessoas da sociedade. Então, elas são chamadas para esses estúdios, entendeu? Às vezes você pensa que ela está no Plaza, que aquela imagem do Plaza está sendo gravada, ela foi para um estúdio, por isso que elas viajam bastante, estão sempre circulando. Porque ela vai para o estúdio para gravar a loja que está no Plaza.
E elas sabem que tem sósia, que elas têm irmãs gêmeas, que elas têm sósias, prostitutas. Então, quando vai para a mídia o crime dos cafetões, ela já detecta. E é fácil detectar o crime do cafetão. Principalmente por causa da mudança de cenário. Os aspectos da cidade de Niterói, ele vai levando para vários lugares, os aspectos. Você vê no crime da Marielle, que eles levaram os elementos de Niterói para o Rio. Aí confunde, limita o raciocínio do policial. Porque o policial está investigando um crime no Rio de Janeiro com elementos de Niterói. Todos os elementos, a começar pela própria vereadora. Aí você já identifica que é crime da cafetinagem local. Então, quem não participou do assassinato dela sabe que foram as pessoas aqui, os exploradores sexuais e as prostitutas, porque eles conhecem o método. Só de ver no noticiário eles já sabem que foi uma queima de arquivo da cafetinagem de Niterói.